Canto terceiro. Na lua estão as almas daqueles que não cumpriram plenamente seus votos religiosos. Aparece ao poeta a alma de Picarda Donati, que resolve uma sua dúvida sobre o contentamento dos espíritos bem-aventurados. Narra-lhe como foi violentamente tirada do mosteiro. Indica-lhe a alma da imperatriz Constança. O sol, por quem primeiro ardeu meu peito, provando e refutando, me mostrara da formosa verdade o doce aspecto, por confessar-me do erro em que vagara, quanto possível fosse convencido, mais alto a fronte para sua alçara. Eis fui de uma visão tal possuído, que olvidei meu desejo inteiramente, ficando em contemplá-la submergido, bem como em cristal puro e transparente, ou na água clara, límpida e tranquila, que deixa à vista o fundo seu patente. A imagem nossa quase se aniquila, em modo que uma pérgola em nívea fronte se faz mais perceptível à pupila. Assim, dispostas a falar defronte, várias figuras vi. Eu no erro oposto de Narciso caí amando a fonte. Eu, cuidando as feições do seu composto, ver no espelho súbito volvia, por bem saber quem fosse, atrás o rosto. Ninguém vi, logo o gesto me atraía, da doce guia que, a sorrir-me estando, dos santos olhos no esplendor ardia. No sorriso não pasmes reparando. A causa é, diz, teu pueril engano. À verdade caminhas vacilando. Andas em falso como sóis de plano. Verdadeiras substâncias está vendo? Trouxe-as aqui dos votos seus o dano. Interroga o que ouvires crer devendo, pois a verdade à luz que as esclarece, as conduz de todo erro as defendendo. Volto-me então à sombra que parece mais desejosa de falar. Torvado, começo e a voz impaciência impece. Tu, espírito eleito que elevado, da vida eterna que fruis a doçura, que entende só quem tem experimentado. Grã mercê me farás, se porventura disseres o teu nome e a sorte vossa, a responder-me leda se apressura. Ao bom desejo a caridade nossa, como a que manda a corte sua inteira, imitá-la defere quanto possa. Eu era lá no mundo virgem freira, diz-te a memória se as feições me guarda, que sou posto mais bela e verdadeira. Atenta bem, verás que sou picarda, estou nessa bendita companhia, venturosa na esfera que é mais tarda. As nossas afeições que inflama e guia, somente a inspiração do Espírito Santo enlevam-se em cumprir ordens que envia. A sorte, ao parecer só menos tanto, nos coube por ter sido descurado o sacro voto em empate posto a um canto. Respondi-lhe, num aspecto sublimado, vosso rebrilha um não sei que divino, que o tem do que foi de antes transmutado. Não fui, pois, em lembrar-me repentino, porém do que disseste me ajudando, eu do que has sido em recordar-me atino. Mas vós que estáis aqui, dita logrando, não sentis de outro céu desejo ardente, por ver mais alto, mais amor gozando? Sorriu-se à sombra as outras docemente, e disse da alegria radiante, o seu primeiro amor como quem sente. Rege o nosso querer em paz constante. A caridade, irmão, só desejamos o que ora temos e não mais avante. Anelando ir mais alto do que estamos, seremos rebeldes à vontade, a que aprouve esta estância que habitamos, pois nos cumpre existir na caridade. Surgir não pode em nós tal pensamento, dessa virtude oposta à santidade. Condição de eternal contentamento é preceito cumprido onipotente. Um só com ele é logo o nosso intento. Do reino em cada plaga refulgente, somos do reino todo muito ao grado, e do rei que a sua lei nos molda a mente. Seu preceito a paz nossa se há tomado. Ele é mar, a que tudo precipita, que cria ou faz natura ao seu mandado. Conheço então que o paraíso habita, quem está do céu em qualquer parte, e vejo não chover de um só modo a suma dita. Mas se um manjar sacia dado o ensejo, e de outro resta o apetite vivo, um se agradece expondo-se o desejo. Por gesto e voz assim fiz-me expressivo, para a tela saber que a lançadeira não rematara com lavor ativo. Perfeita em vida e mérito altaneira, acima santa está, que há regulado, vestes e véus com que professa freira. Até finar-se velho durma ao lado, desse esposo que todo voto aceita, se lhe é por caridade consagrado. Menina e moça, sua regra estreita, submeti-me e do mundo me apartando, jurei aos seus preitos ser sujeita. Roubou-me a paz o claustro iníquo bando, mais à maldade do que ao bem afeito, qual foi Deus, sabe o meu viver penando. Este fulge do espírito em cujo aspecto a direita demora-me se acende, quanto lume o céu nosso tem perfeito. O que digo de mim, de si o entende. Sendo freira como eu fui-lhe arrancado, o santo véu que o voto à fronte prende. Mas ao mundo tornando de mau grado, que os seus piedosos usos ofendia, guardou fiel seu peito ao sacro estado. É a excelsa constância que radia. Deu de suave ao imperador segundo, herdeiro em que extinguiu-se a dinastia. Calou-se, e logo doável o hino jucundo.
Cantou, cantando aos olhos desparece, qual peso que mergulha em mar profundo. Segui-la à vista, quis quanto pudesse, perdão. Segui-la à vista, quis quanto pudesse. De desejo invencível atraída, voltou-se quando em todo se esbaece, e em Beatriz fitou-se embevecida. Mas era o rosto seu tão fulgurante, que ante o lume sentiu-se esmorecida. Pelo efeito o atalhei-me titubeante. O sol por quem primeiro ardeu meu peito, provando e refutando, me mostraram da formosa verdade o doce aspecto. O sol, sol da beleza, Beatriz. Assim, dispostas a falar defronte, várias figuras vi. Eu, no erro oposto de Narciso, caí amando a fonte. Narciso se enamorou de sua imagem na fonte, tomando-a por pessoa verdadeira. Dante caiu no erro oposto. Atenta bem, verás que sou Picarda. Estou nessa bendita companhia venturosa na espera que é mais tarda. Picarda Donati, irmã de Forese e de Corso, freira de Santa Clara, foi obrigada pela sua família a casar-se com Rossellino della Tosa. Por gesto e voz assim fiz-me expressivo, para a tela saber que a lançadeira não rematara com lavor ativo. O motivo pelo qual faltou aos votos que tomara. Perfeita em vida e em mérito altaneira, acima santa está, que há regulado vestes e véus com que professa freira. Santa Clara. É a excelsa constância que radia, deu de Suábia ao imperador segundo, herdeiro em que extinguiu-se a dinastia. Constância, filha de Rogério, rei das Apúlias, e de Sicília, casada com Henrique VI e mãe de Frederico II. Canto número 4. Duas dúvidas agitam o espírito do poeta. A primeira é relativa à doutrina platônica, segundo a qual todas as almas voltam para as estrelas de onde saíram. A outra, se a violência tolhe a liberdade, como pode ser justo que as almas forçadas a romper os votos tenham desconto de glória? Beatriz responde à primeira dúvida, restringindo o sentido da doutrina platônica. Relativamente à segunda, diz que aquelas almas não consentiram no mal, mas não o repararam, voltando ao claustro quando tiveram possibilidade de fazê-lo. De igual modo, distantes e atraentes, homem livre entre cibos dois morrera, de fome antes que não metesse os dentes. Cordeiro assim, sem se mover, temera, no meio de dois lobos truculentos, um galgo entre dois gamos não correra. Calando-me entre opostos pensamentos, louvor não merecia, nem censura, necessária era então os meus intentos. Mas no semblante o anelo se afigura, constrangido o silêncio denuncia, melhor que a voz quando expressão apura. Fez Beatriz, qual Daniel fazia, para os assomos moderar da ira, que ao mal Nabucodonosor movia. Dos desejos cada um tua alma tira, disse, e estando em tais laços enleada, tolhido o raciocínio não respira. Discorres, se a vontade contrastada no bem persiste, pode porventura em méritos julgar-se a mesquinhada? Turbar-te ainda outra dúvida procura, se das estrelas a alma torna ao meio, como Platão filósofo assegura. Destes problemas dois te nasce o enleio, no derradeiro exame principia, porque do erro mais fiel mais fel há no seu seio. Não tem anjo que em Deus mais se extasia, Moisés e Samuel, João Batista, o evangelista, nem também Maria. Lugar em céu diferente do que a vista de espíritos te deu, que hão se mostrado, num só tem todos a eternal conquista. O empírio é por todos adornado, hão todos doce vida variamente, conforme o eterno sopro é facultado. Se nessa esfera os viste, certamente, não foi por destinado a lhes ter visto, grau só denota menos eminente. Assim, por mente humana compreendido, será, pois se eleva ao entendimento do que é pelos sentidos percebido. Por ter do que sois vós conhecimento, a Escritura atribui, mas ao atende, pés e mãos ao Senhor do firmamento. Em figurar a igreja com os descende, Gabriel e Miguel, o que a Tobia curou sob a feição que a humana tende. Timeu esta verdade contraria, no que acerca das almas argumenta, parece crer a letra o que anuncia. Ao seu astro voltar a alma sustenta, supondo que ela à terra descendera, quando por forma ao corpo unida o alenta. Talvez diversa ideia concebera, do que nas vozes suas emitira, em escarnecida ser não merecera. Se a honra ou vitupério atribuíra aos astros de influir na vida humana, na verdade talvez firmasse a mira. Mal entendido, seu princípio dana, o mundo quase inteiro que prestara a jovem a marcha adoração insana. A dúvida segunda te depara, menos veneno, pois o mal que encerra para longe de mim não te afastara. Que a justiça divina lá na terra pareça injusta é de péssima heresia, argumento de fé que jamais erra. Mas, como humanamente poderia, às alturas alar-se da verdade, mudar-te o que desejo te sacia. Constrangimento havendo, se à maldade, a vítima se opondo em luta insiste, desculpa elas não têm sem dubiedade. Não se abate à vontade, se persiste, sempre se ergue qual flama cintilante. A força estorce, vezes mil resiste,
por menos que se dobre vacilante. Cede à força, voltar ao santo abrigo, puderam tendo um ânimo constante. Se o querer fosse inteiro no perigo, como Lourenço no Brasil ardente, ou Múzio que à mão sua deu castigo, em livre sendo a estrada incontinente, do dever seguiriam pressurosas, mas raro é tal valor na humana gente. Se atendeste, razões dei poderosas, para ficar tua dúvida solvida, causa-te forem a angústias afanosas, mas ante os olhos ora vis erguida, outra ainda mais grave que por certo não fora por ti só desvanecida, já te hei bem claramente descoberto, que não pôde mentir alma ditosa, pois da suma verdade é sempre perto. Narrou depois picada que extremosa, no seu amor ao véu fora constância, ao revés do que eu disse cautelosa, na existência há mais de uma circunstância, em que se faz perigos receando, o que é vedado ou move repugnância, do pai ardentes rogos respeitando, a sua mãe Alcmeon cortava a vida por piedade impiedoso se tornando. Fique, pois, a tua mente convencida de que ao querer se a força anda ajustada, não há desculpa à falta cometida. A vontade absoluta declarada, inimiga do mal, cede temendo, ser pela oposição mais lastimada. A verdade absoluta em mira tendo, picada discorreu, de outra eu falava, verdades ambas estamos defendendo. Do santo rio a luz assim manava, da fonte da verdade derivada, cada um dos meus desejos contentava. Ó do primeiro amante excelsa amada, ó santa, eu disse, cuja voz me anima, me inunda, e a força viva a alma abrasada. Afeto meu que ao extremo se sublima, não basta por tornar graça por graça que o Senhor minha dívida redima. Não há bem sei, não há quem satisfaça. A mente, se a verdade não compreende, fora da qual outra nenhuma passa. A mente ali se refocila e prende, qual fera que em seu antro empolga a presa, de outra sorte o desejo em vão se acende, e por isso ao pé nasce da certeza, como vergonha a dúvida, e nos leva de cima em cima até sublime alteza. Com toda a reverência que vos deva, ouso pedir-vos me explique, senhora, outra verdade que me está na treva. Os rotos votos que homem sente e chora, pode suprir com mérito diferente, que igual em peso que perder outrora, Beatriz me encarou, tão refulgente, lhe rebrilhava o olho e o olhar e tão divino, que me volto sentindo a força ausente, e quase aniquilando a fronte inclino. Fez Beatriz qual Daniel fazia, para os assomos moderar da ira que ao mal Nabucodonosor movia. Beatriz interpretou o pensamento de Dante como Daniel, o sonho de Nabucodonosor, que queria mandar matar os seus sábios por não terem podido interpretá-lo. Turbar-te ainda outra dúvida procura, se das estrelas a alma torna ao meio, como Platão filósofo assegura. Segundo a teoria platônica, as almas são criadas antes dos corpos e habitam as estrelas, a elas voltando depois da morte do corpo. Não tem anjo que em Deus mais se extasia, Moisés e Samuel, João Batista, o evangelista, nem também Maria. Todos os anjos e santos não têm no céu lugar diferente daquele dos espíritos que agora apareceram. Em figurar a igreja condescende, Gabriel e Miguel, e o que a Tobia curou sob a feição que a humana tende. O arcanjo Gabriel que curou a cegueira de Tobias. Timeu esta verdade contraria, no que acerca das almas argumenta, parece crer a letra que anuncia. Diálogo de Platão, no qual se fala da imortalidade da alma. Mal entendido, seu princípio dana, um mundo quase inteiro que prestara a jovem a Marte adoração insana. A opinião mal entendida da ação das estrelas sobre a alma talvez leve ao erro, e por isso deram-se os planetas os nomes de Jove, aos planetas os nomes de Jove e Marte, e foram eles adorados. Se o querer fosse inteiro no perigo, como Lourenço no Brasil ardente, ou Múzio que a mão sua deu castigo. Lourenço, condenado a morrer queimado vivo. Múzio Cebola, para punir-se fez queimar sua mão sobre um braseiro. Do pai ardentes rogos respeitando, a sua mãe Alcmeon cortava a vida, por piedade, impiedoso se tornando. Alcmeon, filho de Anfiaral, matou a mãe, Erifílis, purgatório, 12:50. Canto número 5. Continuando do discurso do canto anterior, Beatriz explica a Dante que o voto é um pacto entre um homem e Deus. Pode mudar-se a matéria do voto, mas deve ser substituída com oferecimentos de maior mérito. Beatriz lamenta a leviandade dos cristãos. Beatriz e Dante voam depois para a esfera de Mercúrio, onde estão as almas dos homens que viveram uma vida digna, adquirindo fama no mundo. Um espírito fala ao poeta. Se no fogo do amor te resplandeço, em modo que o terreno amor precede, se aos olhos teus a força desfaleça. Não te espantes, efeito é que procede, desse perfeito ver que o bem compreende, e o compreendendo em se apurar progrede.
Já patente me está quando resplende, da inteligência tua a luz eterna, que apenas vista sempre amor assente. E se outro objeto humano amor governa, vestígio dela é só mal percebido, só transluzindo em sua forma externa. Saber queres se um voto não cumprido é de outras obras resgatado, e tanto que em juízo de Deus fique absolvido. Começou Beatriz desta arte o canto, e como quem no discorrer não para, seguiu assim no seu elóquio santo. O mor bem que ao universo Deus doara, o que indicara mais sua bondade, o que em preço mais alto avaliara. Foi do querer por certa liberdade, que a toda criatura inteligente há dado em privativa faculdade. Daqui por dedução fica evidente do voto a alta valia, quando é feito por acordo entre Deus e a humana mente. Por contrato entre Deus e o homem aceito, esse tesouro é vítima imolada, que ao sacrifício vai com ledo aspeito. Pode ser porventura compensada? Se cuidas usar bem do que ofertaste, crês fazer bem com prata mal ganhada. Certo do ponto capital ficaste, com a dispensa à igreja, parecendo em tal caso contrário ao que escutaste. Convém que um pouco a mesa te detendo, para o rijo manjar que has ingerido, socorro aguardes que te dá pretento. Ao que te explico, atento, presta ouvido, e guarda-o na alma, pois não dá ciência ouvir o que depois fica no ouvido. Exige do sagrado voto a essência, aquele objeto em sacrifício dado, e do próprio contrato a consistência. Jamais pode ser este obliterado, ainda que infringido. Já bem clara demonstração sobre este ponto hei dado. Lei rigorosa a Hebreus determinara fazer pia oblação, mas concedida a permuta da oferta lhes ficara. Da matéria do voto é permitida, conversão quando o ensejo se oferece, sem ser por isso falta cometida. Mas não se muda, quando bem parece, o fardo, só se a igreja tendo usado, das chaves de ouro e prata o concedesse. Crê que toda permuta é passo errado, quando o antigo no novo não se inclua, bem como 4 em 6 vezes encerrado. Se o voto é tal na gravidade sua, que obriga a se inclinar toda a balança, outro voto não há que o substitua. Não contraí, mortais, votos por chança, cumpri-os, mas não Jefté imitando, a quem deu louco voto à desesperança. Fiz mal, dissesse ao voto seu faltando, por não fazer pior cumprindo-o. Estulto foi o potente rei dos gregos, quando a filha fez chorar seu belo vulto, e a piedade moveu quantos ouviram falar daquele abominável culto. Há razões pesai bem que vos inspiram. Cristãos, não sede pluma a qualquer vento, as nodas com toda a água se não tiram. Tendes o velho Novo Testamento, e da igreja o pastor que os passos guia, que mais quereis por vosso salvamento? Se má cobiça o peito vos vicia, homens sede e não brutos animais, que entre vós o judeu de vós não ria. Como cordeiro simples não façais, que contra si combate petulante, da mãe o leite não querendo mais. Beatriz assim disse, eis anelante, e arrebatada em êxtase voltou-se à parte onde o universo é mais brilhante. Ante o enlevo em que o gesto transmutou-se, calou-se o meu desejo impaciente, de outras questões já prestes refreou-se. Como a seta que o alvo de repente atinge antes que a corda esteja quieta, no céu segundo entramos velozmente. Tão leda eu vi a Beatriz dileta, daquele céu nas luzes penetrando, que mais vivo esplendor mostra o planeta, e se a estrela sorriu se transformando, como não fiquei eu que fez natura, mudava impressões todas tomando? Como viveiro de água mansa e pura, pela esperança de passo que se ofereça sofregamente o peixe o anzol procura. Mas de 1000 esplendores vindo à pressa, eis aí quem nos traz de amor aumento, a voz de cada qual nos endereça, de cada sombra o alegre sentimento, em se acercando a nós se denuncia no fulgor do seu claro luzimento. Com sôfrego desejo não seria, em ti, leitor, se acaso interrompesse a narração de quanto então se via? Imaginas, portanto, que eu tivesse de conhecer aquela grei formosa, tanto que ante os meus olhos aparece, ó criatura que assim vez ditosa, os tronos do eternal em triunfo, ainda antes de fim da terreal guerra afanosa. Nos lumes que no céu há mais brilhantes, ardemos. Te darei, se a pretenderes, ao teu desejo informações bastantes. Assim falou, responde que assim queres. A Beatriz ouvi, diz com franqueza, e crê como divino que entenderes. O ninho tens, já vejo com certeza, na luz eterna o seu fulgor revela. Dos olhos teus, sorrindo-te a viveza, mas não sei quem tu és, ó alma bela, nem por que poder graus tens esta esfera, que aos mortais os clarões de outra se vela. Assim disse, voltado à luz que houvera, primeira voz alçado, refulgindo, mais coruscante a vi ao que antes era. Bem como o sol, os lumes encobrindo, no seu próprio esplendor, quando esvaece as cortinas que estavam nos cingindo. Da alegria, no excesso desaparece, nos próprios raios a figura santa, na sua luz em volta que recresce. Disse o que o canto que se segue canta. Mas não se muda, quando bem parece o fardo, só se a igreja tendo usado das chaves de ouro e prata o concedesse. Só se a igreja que possui a chave de prata da ciência e de ouro da autoridade o permitir. Não contraí mortais votos por chança, cumpri-os, mas não Jefté, imitando a quem deu louco voto à desesperança. Jefté, juiz de Israel, fez o voto, se vencesse os amonitas, de sacrificar a primeira pessoa que encontrasse no caminho, e esta foi a sua filha.
Fiz mal, dissesse ao voto seu faltando, por não fazer pior cumprindo-o. Estulto foi o potente rei dos gregos, quando a filha fez chorar seu belo vulto. Agamenon prometeu aos deuses o que possuía de mais belo. Chorou depois a beleza da sua filha Ifigênia. Isso daí, pessoal. Vou parar por aqui. Na próxima leitura, eu vou dar início ao canto sexto, na página 39, beleza? Lembrando que o livro, esse volume aqui, tem 239 páginas. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!